Associação em série e paralelo de capacitores. Vou fazer uma explicação completa e mostrando alguns cálculos. Na associação de capacitores em série, os capacitores eles são conectados um ponto após o outro, de uma forma que crie um único caminho, e a carga dos capacitores será a mesma, desse jeito aqui, conectado um ponto após o outro. Em uma associação de capacitores em série, em que se usa capacitores polarizados, deve se respeitar a ordem de conexão, conectando o positivo de um capacitor no negativo do outro capacitor. Vai começar aqui no exemplo dessa imagem, começa pelo negativo, seria aqui da bateria, conectando o negativo de um capacitor, e o positivo desse capacitor se conecta no negativo do outro capacitor, e o positivo desse capacitor conecta no negativo do outro capacitor, e assim por diante, chegando até aqui no ponto positivo do último capacitor, conectando na bateria, no lado positivo dela. Na associação de capacitores em série, as tensões dos capacitores serão somadas. Aqui nesse exemplo, temos um capacitor de 9 volts, um de 8 volts, mais um de 8 volts e um de 15 volts, sendo a tensão total 40 volts. Então, nessa associação pode ser alimentado até 40 volts. E como encontrar a capacitância equivalente em uma associação em série de capacitores? Lembrando que na associação em série a capacitância vai diminuir. Primeiro exemplo, uma associação em série com apenas dois capacitores. Vamos usar aqui como exemplo de um capacitor de 20 microfarads e outro capacitor de 10 microfarads. Como só tem dois capacitores nesse circuito, pode usar essa fórmula aqui, que é o produto pela soma, que seria, abre parênteses, capacitor 1 vezes o capacitor 2, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, capacitor 1 mais capacitor 2 e fecha parênteses. Não se esqueça do parênteses, senão vai dar errado a conta. Agora, fazendo o cálculo com os valores dos capacitores. No caso aqui, como eles estão em microfarads, para colocar em microfarads na calculadora, deve-se colocar depois do número do valor, vezes 10 elevado a menos 6. Então aqui no caso ficou 20 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 20 vezes 10 elevado a menos 6 mais 10 vezes 10 elevado a menos 6. Lembrando, sempre colocar os parênteses, senão não vai dar certo. E vai dar esse valor aqui na calculadora, 0,000066, que simplificando é 6,66 microfarads. Continuando aqui agora no exemplo 2, como agora são mais de dois capacitores, deve-se utilizar essa fórmula aqui. 1 dividido, abre parênteses, 1 dividido pelo capacitor 1, mais 1 dividido pelo capacitor 2, mais 1 dividido pelo capacitor 3, fecha parênteses. Lembrando que aqui o valor é infinito, pode ser quantos capacitores for. Aqui no caso, os valores de exemplo são 20 microfarads, um de 100 nanofarads e um de 35 microfarads. Agora aqui, utilizando os valores dos capacitores, ficou dessa forma aqui. 1 dividido por, abre parênteses, 1 dividido por 20 vezes 10
elevado a menos 6 mais 1 dividido, lembrando que aqui agora está em nanofarads, então o número que vai utilizar é o menos 9. Aqui ficou 100 vezes 10 elevado a menos 9, mais 1 dividido por 35 microfarads, que é 35 vezes 10 elevado a menos 6, que deu esse valor aí, 0,0000099, que simplificando é 99 nanofarads. Agora aqui duas observações. Quando no circuito tem mais de um capacitor com a mesma capacitância, deve-se apenas pegar o valor dos capacitores iguais e dividir pela quantidade de capacitores com a mesma capacitância, para ficar simplificado. No caso aqui, ó, vou usar como exemplo 3 capacitores de 200 microfarads. Vai ficar assim na calculadora: 200 vezes 10 elevado a menos 6, como são 3 capacitores, divide por 3, dando esse valor aí, esse monte de zero, simplificando fica 66,6 microfarads. E também uma outra observação que eu esqueci de escrever aqui, que o valor da capacitância equivalente em uma associação em série sempre será menor do que o menor capacitor. Então, exemplo, se o menor capacitor for 10 microfarads, terá que ser menor, a capacitância equivalente terá que ser menor que 10 microfarads. Agora aqui, falando da associação em paralelo, na associação em paralelo, os capacitores são conectados de modo que todos compartilhem os mesmos terminais. Quando se tem polaridade, eles vão compartilhar os mesmos pontos negativos e os mesmos pontos positivos. Eles vão estar sempre ligado entre si. Dessa forma aqui. Na associação em paralelo de capacitores, a carga total é a soma das cargas em cada capacitor. As tensões numa associação em paralelo sempre será igual. As tensões dos capacitores será sempre igual. Aqui, no caso, é muito mais simples do que a associação em série, para encontrar a capacitância equivalente. No caso aqui, a capacitância equivalente será simplesmente a soma de cada capacitor. Usando aqui como exemplo 20 microfarads mais 10 microfarads mais 35 microfarads, dando aqui no caso 65 microfarads. Bem mais simples do que a associação em série. E é isso. Muito obrigado por assistir. Se gostou, não esqueça aí de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu, obrigado.